Sandra. Ok. Nós estamos aqui ao vivo, começando a nossa live de hoje. Fala, Sandra, no meio da gravação. Estou começando. Não, é porque tem gente perguntando, está aguardando. Não, está começando agora. É por isso. Ok, pessoal, sejam muito bem-vindos. Quem está entrando, nós estamos aqui com uma pessoa super ilustre, mas eu vou primeiro esperar vocês entrarem. Quero, inclusive, agradecer o pessoal que está entrando, pessoal que já está vendo, né? E na realidade, acaba já acompanhando a gente há muito tempo. Então, sejam muito bem-vindos. O Eduardo está aí, né? Edu, o Francisco está aí. A Constância, que bom. A Silvia também, muito bom vocês estarem aqui. Pessoal, muito feliz de vocês estarem. Se vocês puderem... Oi, Edu, boa tarde. Se vocês puderem só avisar se está bom o som, se vocês estão ouvindo bem, o microfone de vocês pode ser aberto, viu? Eu abri aqui o microfone de vocês, então vocês podem falar se vocês quiserem. Então, a diferença de quem está aqui na sala do Zoom é que vocês podem conversar com a gente a hora que vocês quiserem. Inclusive, eu posso colocar aqui o vídeo de vocês. Mas sejam muito, muito bem-vindos. Então, me parece que o som tá bom, né? É isso? Se alguém puder dar um toque, se o som tá bom. Para mim tá bom. Para mim tá bom. Ótimo, Edu. Que bom que tá bom para você, tá? Então, fique à vontade para entrar na nossa conversa quando achar que precisa, tá bom? De qualquer forma, pessoal, então aqui, né, me apresentando de novo para quem não me conhece, eu acho que todos aqui me conhecem, mas eu sou Fátima Mota, sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, e nós temos feito toda quinta-feira, das 6 até às 7, né, das 18 às 19, esse bate-papo com pessoas que são muito especiais. São especiais em função tanto da competência dessas pessoas, mas também porque são normalmente pessoas que eu conheço, são meus amigos e minhas amigas. Então, é um momento que eu trago para vocês as pessoas que eu mais considero, as pessoas que eu reconheço mais em termos de competência, em termos de postura, enfim, em termos de valores e tudo aquilo que a gente acredita que é importante. Bom, até agora, nós fizemos várias rodas de diálogo de líderes, e o objetivo dessas rodas de diálogo de líderes é colocar um assunto que seja importante para nós, de uma maneira geral, e possibilitar que nessa roda as pessoas discutam, as pessoas conversem, as pessoas questionem, as pessoas tirem dúvidas, enfim, e que seja um momento para a gente colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente sobre o assunto. Então, inicialmente, nós fizemos um trabalho, né, que as pessoas falavam de uma maneira mais aberta sobre o que pensavam e o que achavam, e ficou muito solto. Então, por isso, o que nós acabamos fazendo foi sempre trazer uma pessoa para discutir um assunto, e aí a gente tem um fio, uma linha condutora, né? Então, nós já falamos sobre vários assuntos que foram técnicos, inclusive, nós falamos de indicador de desempenho, falamos
algumas coisas bastante interessantes para a liderança, mas muita coisa técnica também. E dessa vez, eu resolvi chamar uma pessoa que eu, assim, tenho mais profundo respeito, porque é uma pessoa que tem um conhecimento absurdamente alto, mas além desse conhecimento e dessa competência de lidar com a alma humana, é uma pessoa que tem uma delicadeza, uma riqueza de alma que é muito incomum a gente encontrar, né? Então, quando eu conheci a Maria do Céu, que ela me foi apresentada por uma amiga também muito querida, Maria Tereza, eu reconheci na Maria do Céu alguém muito, muito, muito especial. Né? E ela vai contar para vocês, mas a delicadeza dela é algo que se vê nas poesias que ela faz, nas pinturas que ela faz, nos trabalhos que ela faz com as pessoas, porque é uma psicóloga extremamente reconhecida. E hoje, no mundo que nós estamos, encontrar uma pessoa com esse refinamento de alma não é tão fácil. Então, eu quis trazer para vocês esse presente, porque realmente é um presente, hoje em dia, conhecer uma pessoa que tem esse refinamento de alma. Então, por isso que a Maria do Céu está aqui. E agora eu passo para você, Céu, para que você se apresente. E aí, pessoal, aquela história, vamos conversando e vamos trocando. Pessoal, é tudo seu, Maria do Céu. Tá. Boa noite. Depois dessa apresentação da Fátima, eu fico aqui até meio encolhida, porque só faltam vocês descobrirem que eu tenho um traço de timidez. Aí seria o fim da picada, né? Com tudo isso que ela falou. A Fátima é uma querida e me convidou e eu aceitei, porque os convites da Fátima, eles sempre vêm com uma delicadeza e um requinte. E eu quero, nessa noite, falar para vocês com o meu coração. Não vou tecer nenhuma grande teoria, não vou puxar uma malha de conhecimento da psicologia para falar para vocês sobre a alma humana, a existência humana e esses dias que a gente vive. Eu sou terapeuta, trabalho com adultos e casais, trabalho com grupos de crescimento, sou poeta. Parece que fazer poesia e escrever a literatura é uma grande companhia para mim e um instrumento de autoconhecimento também. E adoro aquarela e violino. Estou tocando violino e violino parece que, não sei se foi ele que me descobriu ou eu que o descobri. Mas nesse finzinho de tarde, que nós não vimos aquele senhor pôr do sol, que o outono, né, e o inverno nos presenteia, eu quero conversar com vocês a respeito, primeiro, de alguns detalhes da era que nós estamos vivendo, sem entrar no mérito da questão de tentar seduzi-los para desenvolverem uma atitude inimaginável, porque eu acho que todos vocês estão saturados dessa perspectiva, porque como vivemos uma sociedade altamente produtiva, ruidosa, cinética, até diante da pandemia, quando nós fomos convidados a ficarmos do lado de dentro, nós também fomos convocados a altos crescimentos, descobrir coisas mirabolantes. Por isso que tem surgido no mercado essa teoria sobre a era do cansaço. Dá o cansaço, mesmo que algumas coisas que são sugeridas para a gente são inatingíveis. Já repararam? Tem coisas que eles... Olha, você tem que... É uma coisa que eu falo, nossa, mas isso combina com o meu vizinho, de cima, de baixo, mas não comigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é relaxar o coração, não é? Vou falar com o nosso mundo interior com leveza e com a nossa humanidade. Então, assim, vivemos a era do vazio, e nós vivemos também a era da decepção, do improvável, do imprevisível, do extraordinário virando ordinário, que é uma coisa louca, que a nossa matéria-prima é o cotidiano. Eu posso pintar uma aquarela linda de talos e talos e talos de lavanda, porque eu fui para Provence, em Valensole, mas eu quero também poder
criar, construir as minhas aquarelas com a quaresmeira que eu tenho ali no vasinho, na minha sacada. Então, a nossa grande matéria-prima é o nosso cotidiano. Nós estamos vivendo também a era da descoberta inquestionável da vanglória. Vanglória é a glória do vazio, não é a glória do vazio. Nessa perspectiva, o que a gente também percebe? Que o ser humano ele foi doutrinado, planejado, programado para estabelecer metas, realizar coisas, avaliar e tudo mais. Com o advento desse fenômeno invisível, que é altamente democrático, porque ele não escolhe nada, ele não tem critério para nada. Ele pode abarcar a criancinha, o jovem, o adulto, o ancião, e para cada um parece que ele tem eu diria assim, que ele tem a safadeza de ter uma ação muito particular. Você vê uma pessoa de 90 anos entrando no hospital, com o vírus e saindo lá, batendo os pezinhos na cadeira de rodas. Você vê o rapaz de 36 anos entrando e ficando, e não saindo, e daí para frente. Então, nós estamos convivendo com essa certeza da imprevisibilidade. Quando a gente pensa também em imprevisibilidade, você está pensando no quanto nós somos miudinhos, o quanto nós somos pequenos e frágeis, não é? E, portanto, o quanto toda essa filosofia social contemporânea que nos circunda, que solicita muito racionalismo, muito hedonismo, porque a gente vive muito sob a égide do prazer e do ter, e etc. Essa sociedade também que se apresenta com barreiras morais tão voláteis, se apresenta com o amor como sendo uma bênção ambígua. Eu quero, mas me dá uma mão de obra, que é melhor não querer, como aquela teoria do que é melhor não ter do que ter e perder. É no bolo disso tudo que a gente acaba se encontrando hoje com uma bagunça federal na casa de dentro e na casa de fora. A casa de dentro está aqui em mim, tá cheio de cômodos. Eu tenho uma história, não é? Que essa pandemia atingiu. Ela pegou aquelas quininhas que me são muito frágeis. Essa é a casa de dentro. E a casa de fora é onde eu estou. A casa que eu moro, que hoje está meio descaracterizada, porque eu fiz até um certo puxadinho na minha casa, criando um setor de trabalho. Eu tive que montar todo um esquema para atender os meus clientes dentro de casa, para conversar com os meus amigos dentro de casa, para fazer reuniões dentro de casa. Então, o próprio lar, que é um ambiente sagrado, ele perdeu a delicadeza dessa sacralidade, se tornando um espaço onde eu transito tudo que é possível aqui dentro. Agora, eu posso até colocar uma certa ordem nesse universo concreto, que é a minha casa. Mas, olha, é difícil botar uma certa ordem na casa de dentro. Porque quando nós somos pegos, abocanhados por uma experiência dessa natureza, a gente inevitavelmente entra em contato com o nosso sótão, que é aquele quartinho que a gente tem, quem não tem, não é? Aquele quartinho, a casa está toda arrumadinha, e você fala, Deus me livre que alguém abra aquela porta, que é o quarto onde a gente tem as nossas inseguranças, onde a gente tem os nossos temores, aquelas quinas da nossa história que foram as mais delicadas, aonde a gente também armazena momentos que foram importantes para a nossa vida e a gente tem uma delicadeza com aquilo fantástica. E quando a gente pensa, todos nós somos líderes para início de conversa, porque cada um de nós tem que ser, no mínimo, protagonista da própria história. Eu tenho que liderar minha vida. Vocês aí, Eduardo, Francisco, Constância, Silvia, todos vocês têm que liderar a própria história, de um jeito ou de outro, uns muito mais
porque nasceram dentro de um contexto que sugeriu um amadurecimento até precoce pelas condições, outros nem tanto, mas todos nós somos líderes, não é? E dentro dessa perspectiva, o que a gente percebe? A vida não será a mesma depois que essa nuvem escura se atenuar. Primeira questão. Segunda questão, todos nós estamos dentro de um túnel, e esse túnel, ele tem uma característica bastante interessante. Esse túnel, ele também não separa as pessoas nem por categorias, nem por idade, nem por cultura, não separa por nada, não é? Ele não tem condições de separar por nada. Então, o que você deseja ter, conquistar no meio desse túnel para quando você sair do lado de lá? Eu acho que a grande questão que insere a nossa existência é a nossa casinha do lado de dentro. A gente tem visto, em termos estatísticos, o quanto o universo das relações interpessoais tem se abalado, tem se alterado em função desse movimento todo de insegurança que lida exatamente com a nossa fragilidade, não é? A nossa fragilidade não nos coloca no mundo como seres fracos, mas como seres humanos. Para a gente mexer na casinha de dentro, é fundamental que a gente desenvolva o hábito de viajar também pelo lado de dentro. E aí a gente começa a entender alguns limites, do tipo, eu percebo a limitação do meu conhecimento. Eu percebo o quanto eu acabo ficando escravo da minha inteligência racional, não me permitindo contemplar as coisas miúdas que estão à minha volta. Às vezes, vocês que estão em casa e têm filhos, às vezes é o sorriso do filho, é o grito do filho, é o movimento da esposa, às vezes é o movimento do marido, e etc., que são pequenas ações que representam parceria. Quando a gente fala em viajar pelo lado de dentro, para conferir essa casa, como ela ficou depois do abalo sísmico, depois não, durante, porque ainda estamos no abalo sísmico, a gente tem que pensar numa característica, ou melhor, numa capacidade importantíssima, que é a capacidade de você entrar em contato com o silêncio e com a solitude. O nosso mundo, ele coloca silêncio e solitude como características que entram no rol das inutilidades. Você tem que estar sempre fazendo, em movimento, produzindo coisas. Então, ficar em silêncio, contemplar um pôr do sol, pegar um bom livro, tomar um café gostoso, parar o que você está fazendo para fazer uma brincadeira, isso está no rol, se a gente bobear, das inutilidades. Não é invenção minha, de maneira nenhuma, falar sobre solitude. Primeiro que tem uma diferença brutal entre solitude e solidão. Solidão é uma convocação para que você conviva com o vácuo, com o vazio, e desfrute a sensação desagradável que seria a dor do estar só. Solitude é uma convocação para que você passeie pelas nuances da sua interioridade e desfrute do prazer que é estar consigo. Não fui eu que inventei essa história. Quando a gente pensa digamos assim, na norma socrática, o que a gente escuta ele falando? Volta-te a ti mesmo. Quando você pensa em Santo Agostinho, o que Santo Agostinho falava? Aquele santo que até os 32 anos de idade aprontou todas, depois falou, Senhor, me torna um homem casto, mas não agora, porque ainda tem umas safadezinhas para fazer. Santo Agostinho falou que o homem, ele carrega dentro de si uma inquietude, um desejo de repouso, que ele só vai encontrar mergulhando em si profundamente e esbarrando em Deus. São Tomás de Aquino, ele fala outra coisa, fala, olha, não venha com tanta prepotência,
Porque, primeiro, você não se basta sozinho, já nasceu de alguém. Já não tem vida, não nasceu por vida própria. Segundo, você não tem consistência. Você promete uma coisa, faz outra, e é verdade, né, pessoal? A gente às vezes promete amor eterno para alguém, depois você fala, nossa, acho que me enganei. Negócio horrível, não é? E São Tomás de Aquino também diz, e você também não tem, de jeito nenhum, possibilidade de ficar para a semente. Você padece da impermeabilidade dos fatos e da vida. Então, se você considerar essas características do ser humano, dá para você imaginar o quanto é fundamental, o quanto é importante que você se aproprie um pouco de si mesmo. E quando eu falo isso, eu não estou pensando numa técnica mirabolante, porque senão eu entraria no rol dos teóricos que criam quilos de processos para você relaxar, para você ficar com você. Não, se você tomar um cafezinho na varanda, o seu pezinho balançando tranquilamente, contemplando a gratuidade das pequenas cenas, você já terá feito um exercício de mergulho na solitude. E um mergulho muito importante. É desse mergulho que você entra em contato com as suas fragilidades e também com as suas belezas escondidas. É na interioridade que a gente entra em contato com as nossas delicadezas. Nós estamos no túnel, não é? E no túnel e na crise, não há muito respeito entre quem é amador e quem é profissional. Todo mundo entra no rolo, não é? É na crise que uns melhoram, outros pioram para valer e uns ficam na mesma. No meu consultório, eu sempre digo para os meus clientes, olha, entrar numa crise existencial não é o crime da mala. Agora, o crime da mala, o desconfortável mesmo, é você sair do outro lado, ou do jeito que você entrou, ou pior, né? Porque não terá valido. Nesse túnel, eu gostaria muito que quem está me ouvindo, eu acho que essa é a minha contribuição, que você refletisse sobre o que você tem feito da sua vida. Que aspectos você poderia alterar? Que componente está inserido na sua vida como pedra de tropeço? Ou como a gente diz, o limbo das pedras, que você fala é tão afável, mas é tão escorregadio, eu posso me esborrachar lá embaixo. Tem coisa que tem uma sutileza mortal na nossa vida, não é? Eu gostaria de, saindo desse túnel, conseguir me encontrar mais sensível, embora sabendo que a sensibilidade também está naquele bolinho de inutilidades para muita gente. Eu gostaria de sair desse túnel com a sensação de que o outro, estando desconfortável, vai pensar em mim para ficar perto, porque tem coisas aqui que podem fazer parceria para ele, que podem fazer bem. Eu gostaria de, saindo do túnel, me flagrar, fazendo as coisas, não porque eu tenho que fazer, ou porque elas vão dar certo e eu quero dar certo. Eu gostaria de me flagrar, fazendo as coisas, porque são certas, porque essas coisas são certas. Eu queria me flagrar com os meus valores mais depurados, mais lustrados, sem menos crosta. Se a gente, dentro do túnel, a gente puder craquelar, ficar feinha meio no escuro, porque no túnel é meia luz, né, pessoal? Então, se tem um lugar bacaninha para a gente craquelar, é no túnel. E sair do outro lado com uma pelezinha mais jovial, mais limpa dos cancros da nossa história. Não é à toa que o Hemingway falava assim, por quem os sinos dobram, não é? Eles dobram quando alguém falece, né,
e a igreja faz o sino tocar, eles dobram também por você. Porque a perda de um humano também faz você perder um trisquinho da sua humanidade. A dor que dói no outro é a mesma que tem doído em você. É a mesma. Não tem diferença. A expressividade dessa dor é que pode ser um pouquinho diferente. É isso que eu acho importante. Voltar-se um pouco para si. Não como uma regra, não é um tratado filosófico, mas voltar um pouquinho para si, porque você merece se cuidar melhor. E merece estar melhor com você. Se você estiver melhor com você, a possibilidade de que você esteja melhor com o outro se torna bem significativa. Como a Fátima falou agora há pouquinho sobre poesia. Enquanto você pega a poesia, Cel, eu vou só falar uma coisa que a Silvia escreveu aqui e que é muito bonito mesmo, eu acho que todos devem estar sentindo, né? Primeiro, assim, acho que você deixa o nosso coração ficar, não sei dizer se é leve ou mais doce, não sei, mas é assim, faz bem te ouvir em todos os sentidos, acho que a alma resplandece. E a Silvia coloca assim: escutar que não preciso fazer algo que me afasta de mim mesma é fantástico. E aí ela te agradece por isso, né? Uhum. E eu acho que esse é um ponto bem interessante. Mas você vai ler alguma coisa para a gente? Vou ler sim. Aqui. Pessoal, vão colocando, tá? Vão colocando suas perguntas, porque daqui a pouquinho a gente abre para a conversa de todo mundo. Então, vão colocando as suas perguntas, suas considerações, para a gente poder conversar. Vocês devem conhecer Mia Couto. No livro dele, Terra Sonâmbula, ele diz o seguinte: o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Esse caminho do lado de dentro me abre as portas para um futuro menos lunático, menos esquizofrênico. Porque nós vivemos tantos papéis na nossa vida e nem todos combinam entre si, concordam? Nem todos. Eu vou ler uma poesia desse livro daqui. É um livrinho chamado Delicadezas. Escrito por Peracel. Isso. Busquei um sentido para o estar no mundo e o encontrei para além dos olhos abertos, para além do verso confesso. Optei por ser dirigida pela esperança e percebi lá pelas tantas que há sempre algo enchendo de ternura o horizonte, que o paraíso começa no olhar e que generosidade é ensinar o coração a buscar uma coisinha de cada vez, sem pressa, até conseguir se encontrar com o seu próprio olhar. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, é isso. Espero que tenha ido direto ao coração de vocês, que é o destinatário dessa nossa conversa, e estou aqui aberta para questões que vocês possam fazer. Eu trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento lá atrás. Comecei como estagiária e cheguei a ser gerente de T&D. Eu sou da era em que a gente ovacionava a liderança situacional de Paul Hersey e Blanchard. É mole? Não é? Da idade do onça, não é? E mas ainda o Paul Hersey e o Blanchard, eles fazem, ainda eles valem para muitas coisas nossas. Ainda eles valem, tá certo. Com certeza. O Adilson, oi Adilson, saudade de você, viu, meu amor? Beijo grande para você. O Adilson diz assim: paz e calma no ar, gratidão. Tem uma participante que levantou a mão para colocar alguma coisa. A Constância está dizendo assim:
Que delícia ouvir uma pessoa que toca nosso interior. Amei. Fernando Pessoa bem escreveu: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, né? O Adilson coloca, né? Mas sabe uma coisa, Céu, você falou no começo, e eu vou começar aqui com as perguntas, pessoal, porque é legal a gente perguntar também. O Edu tá com a mãozinha levantada? Edu, você liga seu som, por favor? E pode perguntar. Eu vou Boa te noite. exibir aqui, tá? Você vai aparecer agora na tela, acho, se você abrir a sua câmera. Mas pode fazer pergunta. Eu não tenho a possibilidade de abrir a câmera. Então tá bom. Então a gente só vê seu nome. Eu queria, na verdade, agradecer primeiro a você que propicia sempre esses encontros incríveis e agradecer a Maria do Céu porque foi fantástico. Fantástico te ouvir. A Fátima, eu acho que exagerou nem um pouco. Acho que ela foi modesta ao se colocar sobre você. Me tocou demais. Você é de uma sensibilidade única e eu queria agradecer. Eu não tenho nenhuma pergunta, porque eu acho que a tua fala realmente pega no coração, pega na alma. E as pessoas que têm sensibilidade certamente vão saber te ouvir. Eu queria te agradecer imensamente e agradecer a Fátima pela oportunidade. Obrigado. Obrigada pelas Obrigada, palavras. Obrigada pela sua participação. O Edu é uma pessoa que tem uma alma também muito, muito, muito especial, Céu. Então, ele está falando isso porque eu conheço uma pessoa muito especial. E com certeza reconhecer a beleza daquilo que você falou é alguma coisa fantástica, né? E uma coisa que me toca muito é quando você fala dessas pequenas coisas que estão ao nosso redor a todo momento, e que essas pequenas coisas fazem com que a gente possa entrar nesse nosso universo interior, né? E o quanto a gente realmente vive uma bagunça tão forte que faz com que a gente não entre em contato com essas pequenas, grandes coisas do nosso dia a dia, né? E anseie por ir para o externo sem cuidar do interno, né? Então, como é que a gente vai sair? Muito, muito, muito legal o fato de você ter colocado isso tudo. Mas eu queria queria que vocês colocassem perguntas. A Silvia está dizendo os pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Sabe o que eu queria te perguntar? E aí eu vou fazer, agora eu vou sair assim, vou entrar para uma coisa mais... O que você não aguenta, Céu, dessas coisas do pessoal, você como psicóloga, né? Dessas coisas, desse bando de coisa que o pessoal fica falando, logo no começo que você conversou com a gente, você trouxe assim, porque parece que é com o meu vizinho, né? Não sou eu que tenho que fazer. O que você acha que esse pessoal fala e que, no fundo, só atormenta em vez de ajudar? Eu acho que essa leitura rasa, porque tem uma leitura rasa, que é a leitura televisiva, não é jornalística. Então, é uma leitura muito rasa que transforma a realidade na catástrofe, mas de uma tal maneira que não impregna na gente, não nos move em termos de sentimento. Então, é essa leitura plastificada que qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade vai perceber que tem uma outra função, que não é gerar consciência, não é? É formar como se diz, uma mentalidade de rebanho, digamos assim. Isso é uma coisa que me pega bastante. E outra coisa é essa tendência psicossocial de criar técnicas mirabolantes, criar, digamos assim, epifanias mirabolantes para a gente conviver com essa realidade. Então, assim, para mim, mirabolante é receber a minha irmã na minha casa, que tem dificuldades neurológicas, eu criar um cenário super organizadinho para que ela possa passar um final de semana, já que todas as atividades dela foram suprimidas por conta da pandemia. Para mim, isso eu consigo ver como uma técnica mirabolante. Não essas coisas fantasiosas que exigem do ser humano um negócio do outro mundo. Assim, eu estou dolorida. Não dá para eu me tornar uma expert na cozinha.
Não dá para me tornar uma expert na organização da minha casa. Não dá para eu consumir toda a minha hora de ausência de trabalho na arrumação das coisas, tirar o velho para o novo, tirar o velho, etc. Porque toda essa ideologia, ela bate na mesma questão. Então, não tem evolução. É bem assim, para um pouco. Não precisa fazer uma comida mirabolante. Não é? Chama o seu filho para fazer um trocinho lá no fogão, um molequinho. Não precisa fazer uma coisa estrondosa. Não precisa transformar a sua casa numa outra coisa. Não é? Você pode curtir um pouco também a sua casa, porque senão você troca o mundo operativo, o mundo produtivo e ruidoso lá de fora para dentro da sua casa. Então, é como diz, a gente fala numa linguagem bem popular, é trocar 6 por meia dúzia. Eu acho que precisa aproveitar esse momento tão difícil, que se a gente se lançar para ter uma compreensão mais fina, a gente não imagina. Eu nunca imaginei que eu fosse abandonar o meu consultório por tanto tempo. Quando eu saí, eu imaginei, falei, na minha inclinação absurda para ter esperança, eu falei, acho que vou ficar umas 3 semanas, depois eu volto. Não, não é isso, continuo em casa. E eu não sei quando eu vou voltar. Você sabe, Fátima, eu tenho um livro pronto para ser lançado. Sim. E eu estou esperando um livro que ele contém um grande sonho, não é? Meu 8º livro, mas esse livro é muito especial para mim. Não tenho como, porque assim, o lançamento de um livro online, eu estou tendo que fazer um movimento na minha cabecinha infantil, vou ter que fazer um movimento forte para falar, não, tudo bem, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de abraçar pessoas, eu gosto de criar oportunidade para que as pessoas estejam juntas, se reencontrando e tudo mais. Então, a gente está vivendo um período muito estranho, né? Estranho ao nosso coração. E uma coisa, né, Cel, que eu estou pensando muito em relação a isso. O que eu vejo é esse cansaço. Até eu fiz uma live sobre essa questão do cansaço digital e o tal do FOMO, né, que é o medo de ficar de fora, e que as pessoas acabam, pelo medo de não participar, começam a participar, são reuniões, é uma reunião atrás da outra, o medo fica de fora, o medo do que vai acontecer, enfim, e realmente traz o tumulto de fora para dentro. E sabe a minha grande preocupação, Cel e todo mundo, né, que a gente saia desse túnel pior mesmo do que entrou, se a gente não tomar um baita cuidado, e o pior, né, não vai ter valido de nada, e se não tiver valido de nada, com certeza vai vir uma outra onda, porque aí, quem sabe, na segunda onda a gente aprende alguma coisa, né? Então, o quanto que isso que você está falando é muito importante para nós. Ou seja, para um pouquinho, vai tomar teu café, vai tomar um pouquinho de sol, né? Olha um pouco para o pôr do sol, olha um pouco para a tua vida, olha um pouco para você. Sai da loucura que é o nosso dia a dia. Porque o que eu ouço muitos executivos falarem é exatamente isso. Nossa, não aguento mais, eu estou cansado. Então tá, só mudou de lugar, né? Pior, antes o problema pelo menos era fora da tua casa. Que bom que ficava lá. Você voltava para tua casa, você tinha o teu remanso, você tinha um lugar para ficar. Hoje, se a gente trouxer para dentro, a coisa vai ficar ainda pior do que era, né? Eu vou só colocar algumas coisas aqui que o pessoal está escrevendo para você. Gostei da analogia do túnel, o Adilson está dizendo, me leva novamente a Fernando Pessoa, quando ele diz, em homenagem aos navegantes, se queres conhecer além da dor, tens que ultrapassar o bojador. Então, verás que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Bojador, costa da África, onde o mar é bem bravo e poucos navegantes ousavam passar por ele. Por isso, pergunto, você veleja no oceano? Pergunto, pois me fez sentir velejando. Ele está perguntando se é velejadora, porque o Adilson é velejador. Ele está querendo saber se você veleja também ou não. Que oceano que você veleja? Eu não. É a pergunta, né? Não, eu não velejo.
mas eu tenho uma inclinação profunda e um exercício constante de contemplar e escrever na frente do mar. Eu gasto horas, horas e horas fazendo isso. Esse livro que eu li, esse pequeno texto, 80% dele foi escrito na praia. O mar, assim como a natureza, fazem coisas maravilhosas para a gente, né? É o momento que a gente consegue, de fato, se interiorizar. Então, não adianta a gente querer fazer isso sem ter contato com a natureza. A natureza seja o mar, e aí para cada um, né, o ponto de conexão. Agora, o importante é conecte-se, né? Conecte-se, não fique conectado só com essa telinha, né? Vá se conectar com a natureza. Aqui, eu não sei quem escreveu, eu não consigo ver, mas está escrito assim: estávamos muito na sociedade do consumo também, cansaço mesmo. Aí tem, fiquei 13 horas por dia com aulas online, etc. Mas faço isso olhar por sol, tenho animais, eu não sei, acho que alguma coisa. Aí o Adilson fala, sabia que tinha oceano nela, claro, né? Gente, ó, vocês podem falar, não preciso ficar lendo. Ah, foi você, Silvia, tá. Silvia, então abre o seu microfone e fala, porque eu não consegui entender. Como às vezes é difícil fazer o simples. Qual o seu entendimento sobre isso? Por que o ser humano complica, né? Silvia, se você quiser abrir seu microfone, está aberto para todos, viu? Pode. Oi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Está sim. me ouvindo? Ah, é que eu estou no ônibus de viagem agora, por isso eu não vou ligar a câmera. Não, mas eu gostei. Parabéns aí pela apresentação. Mas é o que eu estava falando mesmo, né? Essa história de ficar muito online, eu também fiquei, porque eu dou aula, então ficamos 13, 14 horas online, mas eu não deixo de fazer isso que a Maria falou, olha o pôr do sol. Por exemplo, agora eu estou indo para o interior, porque minha família é de lá, eu tenho casa lá, então eu tenho os animais. Então eu tento fazer esses minutinhos, como ela comentou aí, senão a gente vai ficar biruta mesmo, né? Senão como é que a gente vai sair do túnel, né, Maria do Céu? É isso mesmo, é isso mesmo. São essas pequenas delicadezas que nos apresentam a gratuidade da vida. Porque você falou de sociedade de consumo, né? Esse consumismo louco, não é? Inclusive esse consumo virtual. Tem coisa que o nosso consumo, cujo consumo tem outra carinha, não é? Eu quero consumir a boa palavra, eu quero escutar uma boa música, não é? Eu quero viajar pelas estações, eu quero debruçar meu coração em coisas leves, eu quero escutar um pouco o que há dentro de mim, porque a ideia que a gente tem é importante, a gente fazer aqui um parêntese, porque que a solitude, ela pode ser vista de uma maneira tão densa e pesada, porque às vezes você para se ouvir, como você se deixou tão abandonada durante tanto tempo, parece que mora dentro de você uma criança que está alojada num quartinho escuro, e o que você escuta é choro, um clamor para sair, etc. Mas vale a pena, porque você só vai tirá-la lá de dentro se você ouvi-la. E você só vai botar um unguento nela para curar as feridas dela se você conseguir encontrar essas feridas. Opa! Deixa Essa eu, foi. deixa eu aproveitar o gancho do que ela falou. Claro, Eduardo. Depois eu só quero que você fale sobre simplicidade, tá, Céu? Pode ir, depois eu falo, então. Não, vai lá, Edu, vai lá. Não, eu queria pegar o gancho, na verdade, eu estou refletindo sobre um monte de coisa que você falou e pensando nessa questão da era do cansaço, mas eu acho que tem uma questão importante aqui, apesar da gente estar sendo bombardeado nesse momento por fazer grandes transformações, eu acho que quem vinha num processo de transformação, de alguma maneira, entrou no túnel melhor do que outros que tiveram que parar para pensar no meio do túnel. De qualquer maneira, tudo que você colocou, eu acho que é um fator importantíssimo, independente da pandemia, né?
a gente tem que parar para olhar o pôr do sol, a gente tem que parar para ouvir um pássaro, a gente tem que parar para tomar um café, a gente tem que ter esse direito, mesmo na vida maluca, no trânsito, sabe? Às vezes a gente está no trânsito e esquecia de olhar o pôr do sol no carro, que estava tão neurótico e tal. Então, eu acho que isso trouxe para a gente, talvez, uma releitura de como olhar para essas coisas da vida mesmo, né? Mas, de novo, assim, adorei essa alusão do túnel, mas espero realmente que todo mundo possa sair do túnel melhor e que consiga, durante esse momento, filtrar realmente esse excesso de informação e excesso de exigência que você falou, né? Você tem que, sabe? Se você tem que, virou uma receita mirabolante para as pessoas, né? Você tem que escutar todo mundo, você tem que... Achei incrível, é só isso. Obrigado. Eu queria fazer uma colocaçãozinha a respeito desse comentário que você fez sobre as pessoas que entraram para o túnel já não tão liquidados, digamos. Tem gente que entrou no túnel fraturado já, quebrado. Tem gente que entrou no túnel com a lanterninha que já tinha adquirido. Então, tem se raspado menos nas paredes, porque já tem essa luz, que é uma luz interior mesmo. Outra coisa também, com relação à saída do túnel, é ilusório que todas as pessoas consigam sair melhores, porque a gente está vendo com muita nitidez como tem gente que está fazendo um uso abusivo, horrível, medonho, não é? Com relação a essa infelicidade que está acontecendo. Tem gente faturando alto com isso. Isso é muito triste de ver, mas é uma realidade. Essas pessoas vão sair do outro lado do túnel com aquela mesma pele feia, e mais feia ainda, porque vai estar mais craquelada, mas não vai estar dependurada, vai estar colada. Vão ser pessoas que vão ser vistas com muita nitidez pela sua feiura. Com relação à simplicidade, que quem foi que me perguntou? A Silvia, mas outra Silvia, não a Zanata, a Silvia Weingler. Eu nunca sei falar do seu sobrenome, tá, Silvia? É uma pessoa muito querida. Oi? Wendler, ok. Silvia, você quer fazer pergunta ao vivo? eu quero. Eu quero te dizer, inclusive, Céu, que eu vi o pôr do sol antes de entrar aqui na live, tá? Tá. Você viu? Aqui não apareceu hoje. Eu vi. Onde está o meu prédio, eu não vi. Mas, assim, a minha pergunta em relação o ser humano, ele tende a complicar coisas que muitas vezes, né, deveriam ser simples. E foi bem interessante eu escutar isso que você comentou agora, porque eu venho sentindo isso, a gente vem num processo de tentar simplificação. Eu estou te dizendo isso até dentro da empresa, né? A gente tem perguntado muito isso. E será que não tem jeito mais simples da gente fazer o que a gente faz? É isso que é a pergunta. Eu participei de uma reunião hoje de manhã e é isso que a gente fez. Será que não tem jeito mais simples? E você, na tua experiência com o ser humano, como é que você vê isso? Por que a gente complica tanto? Eu vejo assim, que a complexidade parece que ela é bem valorizada. Uhum. O olhar mais simples, até dentro da empresa, né? Por exemplo, quando você pensa naquele plano de sugestões, né? Às vezes o funcionário, o gerente da área fica criando um método super complicado para resolver determinado processo, e um funcionário do setor de têmpera, onde o fogo está tomando conta ali daqueles fresadores, etc., ele tem uma solução tão simplesinha, quase pueril e tão eficaz, não é? Mas parece que é interessante o complexo, parece que vale mais o complexo, porque a gente vive dentro de uma sociedade cuja característica não contempla nem aquilo que é mais silencioso, nem aquilo que é menos cinético,
não é? Nós, inclusive, damos conceitos bem pejorativos. Nossa, fulano é mosca morta. Ele não é mosca morta. Ele tem um ritmo diferente do meu, que sou plugada no 220, e etc. Então, eu acho que tem muito a ver com esses conceitos macrosociais que vão sendo enfiados na nossa cabeça. Althusser, ele diz que uma sociedade, para continuar funcionando de uma determinada forma, precisa estar atrelado aos aparelhos ideológicos do Estado, família, escola e igreja. Então, esses conceitos de complexidade, eles vão nos sendo enfiados desde a tenra idade. E isso a gente acaba multiplicando e perpetuando. Eu acho que só um pouquinho que eu penso também é que nas escolas isso é terrível, né, Cel? Porque toda vez que você vai dar uma solução simples, por exemplo, um desenho, né? Você quer fazer o seu desenho da sua casinha, do seu jeito, e aí tem que fazer o que a professora quer. E isto, por mais que em algumas escolas já venha mudando, ainda é muito forte. E é só pegar o que está acontecendo agora também, né? As crianças, elas estão com uma série de atividades online, uma atrás da outra, porque precisam estar, porque senão o pai reclama que, afinal de contas, a gente está pagando a escola, e aí os professores estão tentando fazer coisas mirabolantes, né? E até que ponto essa criança não deveria, nesse momento, estar aproveitando para brincar com a areia, quietinha, ou olhar para o céu, ou simplesmente, sabe, brincar de nada, ou fazer as coisas mais simples e mais de criança, que nem elas mais estão fazendo isso. Então, elas também já são acostumadas a fazer coisas complicadas, né? Porque é mais valorizado. E isso a gente leva para a vida adulta, e nós sabemos muito bem, numa reunião, se alguém der uma sugestão simples, é desconsiderado e é considerado aquele que dá uma solução mais complexa e normalmente que seja, e aí falando das diferenças de gênero, né, que entre aí dentro do que se acredita ser mais valioso, ou seja, homem, branco e daí vai, né? Mesma solução simples de uma mulher, às vezes, pode ser criticada, porque, afinal de contas, é só uma mulher. Nós sabemos disso também, né, Silvia? Obrigada, viu, Cel, Fátima? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você de estar aqui. Obrigada a você. Bom, pessoal, a gente já está indo para o nosso final, já são 18h54. Eu queria deixar para a Cel, colocar, Cel, um movimento lindo que ela vai fazer, e se vocês gostaram, então, por favor, Cel, conta o seu projeto, porque eu acho que é um projeto bem legal para quem quer estar alinhado com essas coisas que a Cel acabou de falar, que eu acredito que são coisas muito bonitas, né? Que aquecem o coração da gente. Tá. Olha, eu elaborei um projeto chamado A Interioridade Revisitada pela Delicadeza. Vão ser 4 quartas-feiras, no horário das 17 às 18h30. Vão ser reuniões online com grupo fechado, são vagas limitadas, onde nós vamos discutir essas questões que têm a ver com a nossa interioridade, com esse mundo que a gente vive, como abrir uma janelinha, porque às vezes não dá para abrir a porta, a saída tem que ser uma janelinha, às vezes até uma clarabóia, dadas as circunstâncias que a gente tem vivido. O primeiro tema vai ser a interioridade enquanto um espaço disponível para os gestos de amor que transformam a vida pessoal e interpessoal. Cada participante vai receber, antes dessa reunião, um texto específico para ler, e esse material vai ser o pretexto para esse encontro. A gente vai ver a ressonância disso. As inscrições deverão ser feitas com Aline, o WhatsApp dela é 97699 2115. 97699 2115. Ou pelo e-mail
eventos.terapêuticos@bol.com.br. A primeira reunião dessa jornada vai ser no dia 22 de julho, né? Julho. Tá, eu escrevi aqui no chat, pessoal, para que vocês possam anotar, caso vocês queiram, tá? Então, vai ser acho que um momento bem, bem legal de vocês participarem. E quero também dizer para vocês que amanhã eu vou fazer uma live sobre essa questão de o que é plano de desenvolvimento individual, sabe essa história do PDI que a gente fala tanto? Então, como é que eu tenho que pensar na minha evolução pessoal e profissional? Né? Então, dentro disso tudo que a gente está falando, como é que fica a minha evolução pessoal e profissional? Então, a ideia é nós conversarmos amanhã, nessa live, às 6 horas, vai ser pelo Facebook e pelo Instagram, como sempre. Sábado, eu estou dando um curso também sobre liderança à distância. É um curso super legal, é interessante também, é um grupo fechado, e vai ser só sábado, das 9 da manhã às 13 da tarde. Então, quem quiser trabalhar um pouquinho quais são as técnicas, como é que a gente faz para poder sobreviver a essa questão da liderança à distância de uma maneira melhor, entrem em contato com a gente, né? Vocês têm aí meu WhatsApp, 999791660, eu vou deixar também aqui, mas todos têm que estão aqui, e de qualquer forma, também está na página da FM Consultores. E no domingo nós vamos ter o último capítulo da primeira série que eu estou fazendo com a Maria Luísa Delavi, que fala desse retorno ao normal, né? Então, nós estamos aí com o último capítulo desta primeira série. Então, quem, né, quiser, e não vai ficar, senão vocês vão ficar com saudades da gente, porque nós vamos voltar, com certeza, mas daqui a algum tempo. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, foi assim, muito linda a participação de vocês, muito, muito, muito obrigada. Céu, eu não preciso nem dizer, né, assim, meu coração tá, eu vou dizer que meu coração tá rosinha, sabe, aquela coisa gostosa, né, eu acho que é bem isso que eu quero dizer. E sou muito grata a você ter aceito esse convite e espero que você volte em breve, tá? Então, já vai colocando na sua agenda uma quinta-feira, logo, logo, para você voltar trazendo mais coisas para nós, porque agora a gente vai voltar com alguns palestrantes. Então, vou te pedir imensamente para que você volte aí em breve. Tá bom. Vai ser um prazer. Você ficou com o coraçãozinho cor-de-rosa e eu fiquei com o meu corpo cheio de pelinho de ovelha branca, de beicinho cor-de-rosa. Tá bom? Um abraço a todos, Eduardo, Francisco, Silvia e Constância. E um beijo para você, Fátima. Até uma próxima. Obrigada para você também, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até breve. Tchau, obrigada. Pessoal do Face, tchau, viu? Muito obrigada por estarem participando aí também pelo Facebook. E deixem aí as suas impressões. E não esqueçam de curtir, viu, pessoal? Curtam o Facebook, curtam a página do YouTube, porque isso é importante para nós, tá bom? Grande beijo a todos. Até mais. Obrigado de novo. Tchau, boa noite. Obrigada a você. Até mais.